Edgar Allan Poe morreu sozinho, confuso, vestindo roupas que não era dele, repetindo um nome que ninguém jamais conseguiu explicar. Até hoje há teorias que envolvem a sua morte. Filmes que foram feitos de maneira bem fantástica, tentando romancear a morte dele, que foi conhecido como mestre de horror. O filme The Raven é exatamente a retratação disso. Mas hoje não estamos aqui para falar de um filme, mas sim da vida trágica desse autor. E a sua morte provavelmente não foi a área mais trágica da sua vida. E já inicia de uma maneira triste, peculiar. Vida essa que foi marcada por perdas, miséria e por conta da sua genialidade. Verdade. Somente pegarmos um autor que quase 2 séculos atrás escreveu obras que ainda hoje consegue marcar, consegue nos aterrorizar e consegue nos trazer fascínio. Como, por exemplo, 2 anos atrás nós tivemos o lançamento do seriado A Queda da Casa de Usher pela Netflix, que consegue adaptar de uma maneira bem inteligente o horror que o Edgar Allan Poe construiu. Ele foi um homem que com certeza transformou todo o seu sofrimento em literatura. Mas olhando para a vida dele, nós percebemos que é apenas uma pequena parte da miséria, da tristeza, da loucura que ele consegue transmitir. E sua vida foi bem mais sofrida do que qualquer escrita que ele tenha realizado. Autor esse conhecido por obras como O Corvo, que é a mais famosa, sem dúvida, O Gato Preto ou O Coração Delator, que, sendo sincero, é a preferida desse que vos falas. Chamamos ele de mestre do terror, mas isso ainda é pouco. Edgar Allan Poe nasceu em 1809, em Boston, filho de atores itinerantes, uma profissão marginalizada na época, e que, convenhamos, continua sendo nos dias atuais. Até hoje, atores são perseguidos pela sua arte, pela sua forma de expressar, principalmente se a gente falar do teatro. E logo seu pai desaparece, abandonando a sua família, e sua mãe morre de tuberculose, quando Poe ainda era uma criança, antes dos seus 3 anos de idade. Ou seja, antes mesmo de aprender a escrever, Poe já tinha aprendido a passar por perdas, a passar pelo sofrimento. Ele foi adotado por John Allan, um comerciante rico. Recebeu educação, conforto, oportunidades, mas nunca recebeu o pertencimento. Então Edgar Poe passa a se tornar agora Edgar Allan Poe, por conta de John Poe, seu pai adotivo. E ele cresce nesses 2 mundos, sofisticado demais para os pobres, instável demais para os ricos. Essa sensação de não pertencer, de estar sempre deslocado, aparece repentinamente em seus personagens solitários, isolados e à margem. Quando nós lemos a obra do Edgar Allan Poe, nós percebemos que conseguimos enxergar um retrato distorcido do autor. Então, essa intimidade com o sofrimento é que acaba dando
uma forma mais crua do seu horror. E é isso que nos encanta, a maneira como ele consegue expressar isso. Ele era brilhante, inteligente demais para aceitar a mediocridade, orgulhoso demais para se submeter. Entrou na universidade, mas abandonou os estudos. Uma vez que John Allan, ele não supria as necessidades do Edgar Allan Poe. Principalmente os livros na época, os estudos fora dos Estados Unidos eram estudos caros. E o Edgar Allan Poe se vê desamparado e até mesmo começa a entrar em conflito. O John Allan vê os estudos do Poe como algo fantasioso, principalmente para alguém que quer se dedicar à literatura. É na faculdade que o Edgar conhece a literatura do Lord Byron. Após isso, após o retorno à faculdade, ele briga com seu pai adotivo e afunda em dívidas. Tenta utilizar os jogos de azar, através também de muita bebida, para sair dessas dívidas, o que ele não consegue. Então ele tenta a sua carreira como militar. E essa carreira militar vai ser de extrema importância para a sua obra, uma vez que o primeiro conto escrito por Edgar Allan Poe que vai ganhar destaque é um manuscrito dentro de uma garrafa. Outra história muito conhecida que a gente vê a sua experiência militar são os relatos de Arthur Gordon Pym. Relato esse que quase um século antes do H.P. Lovecraft marca com a questão do horror cósmico. Ele tenta se estabilizar como editor crítico e consegue. Ele é extremamente elogiado pela sua forma extremamente cuidadosa e dá um novo sentido para a literatura dos Estados Unidos. Tanto que o que Poe faz, o que ele consegue fazer, é mitigar uma nova forma de criar literatura, uma métrica que ele traz principalmente da sua experiência universitária. Poe não era apenas um gênio incompreendido, ele também era difícil, impulsivo, autodestrutivo. Características essa que pode ser analisada pelo aspecto de diversos transtornos hoje em dia. Mas a psicologia e a psiquiatria na época ainda estavam engatinhando. Sua escrita sobre culpa, paranoia e obsessão não nasce da imaginação, nasce do seu reflexo, nasce do seu espelho. Em meio ao caos, Poe volta para sua cidade e conhece Virginia Clean, sua prima, muito mais jovem. Poe vai se casar quando ela tem apenas 13 anos. Alguns vão dizer que esse casamento era uma forma dele cuidar dela. E para a época não era algo tão distante. Claro que hoje, observando, é um absurdo pensar nesse casamento. Virginia era frágil, doente. Não foi apenas a sua esposa, seu refúgio. Quando ela adoece também de tuberculose, a mesma doença que ataca a sua mãe, o mundo de Poe começa a ruir novamente. E aí pegamos a sua literatura, nós temos a figura de Lenore, a musa inspiradora dos contos de Poe. Não apenas um nome poético, ela é a própria Virginia. São todas as mulheres que Poe perdeu. O medo da morte deixa de ser abstrato
Ele se senta à mesa, dorme no mesmo quarto, respira no mesmo ritmo de Poe. Então, é esse terror psicológico que nós vamos encontrar na obra de Edgar Allan Poe. Ele não vai descrever monstros. Ele não vai escrever sobre vampiros ou castelos distantes. Ele escrevia sobre a sua mente. Os monstros que ele descreve é a culpa, a obsessão, o luto, a paranoia, o auto-engano. A obra Coração Delator, que nós iremos analisar no futuro, não fala de um assassinato, fala da culpa insuportável. O Gato Preto, obra que também iremos analisar, e podemos debater a própria questão do feminicídio que ele nos traz, não fala de um animal, fala do alcoolismo, da violência doméstica. O Corvo, como dito em vídeos anteriores, análise completa nesse próximo domingo, não fala de um pássaro, fala de um homem incapaz de aceitar a perda. Poe não inventou esse terror. Ele apenas abriu a porta da sua própria mente e nos convida a entrar. Por isso que a sua literatura é tão rica, é tão íntima, nos traz tanta surpresa. Após a morte de Virginia, o Edgar Allan Poe nunca se recupera. Bebia para silenciar a dor, escrevia para não enlouquecer. Falhava em ambos. Era respeitado como crítico, mal pago como escritor, desprezado em vida. É uma ironia cruel. Poe ajudou a criar o conto policial, o terror moderno, a ficção psicológica, morreu pobre. Hoje nós falamos de filmes como O Dragão Vermelho, séries como CSI, Hannibal, toda essa história investigativa, mas antes mesmo da Agatha Christie escrever, nós tínhamos o Augusto Dupin, um investigador extremamente irracional. É Edgar Allan Poe que vai criar as estradas para a história conto policial, desse mistério, dessa resolução. Em 1849, Edgar Allan Poe é encontrado nas ruas de Baltimore, desorientado, vestindo roupas que não eram deles. Repetia o nome Reynolds. Até hoje não se sabe de fato o que esse nome significava. Morreu dias depois. Até hoje, ninguém sabe exatamente como Poe morreu. Alcoolismo, doença, crime, vingança. Talvez. Isso até combina para a vida dele. Edgar Allan Poe passou sua vida escrevendo sobre a morte, mas foi depois dela que se tornou imortal. Hoje ele vive em cada história que explora o lado sombrio da mente humana. Poe nos ensinou algo desconfortável. Às vezes o verdadeiro terror somos nós mesmos. E talvez seja por isso que mesmo depois de quase 2 séculos, ainda escutamos repetir o farfalhar das asas do corvo, e ele sentando no nosso ombro, repetindo: Nevermore, nunca mais. Se você chegou até aqui, deixe seus comentários. Qual a obra de Edgar Allan Poe mais te marcou? Escreva aí nos comentários, compartilhe esse vídeo. Mostre para alguém que goste também da literatura do Edgar Allan Poe. Deixe seu comentário, faça sua inscrição. Domingo, iremos analisar, a partir de uma ótica psicológica literária, a obra O Corvo. Vamos ler junto
esse poema. Até a próxima.